Boa noite, igreja, sejam todos bem-vindos a mais um culto online. E para você que nos assiste hoje à noite, é um enorme prazer estar na casa do Senhor para poder estar louvando a Ele, exaltando o nome dEle, e que você possa estar junto conosco também, fazendo parte dessa adoração. E antes de nós começarmos, só queria compartilhar alguns versículos em que, neste momento, nós podemos confiar nesse Deus tão maravilhoso, nesse Deus tão bondoso e que nunca falha conosco. Ele fala assim, Salmos 36, o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. E aí tem mais alguns aqui que ele fala assim, Salmos, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Em Hebreus fala, apeguemo-nos com firmeza à esperança e professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que nos promete a vitória, aquele que nos dá a vitória, esse é fiel. E terminamos com este aqui, Salmos 89, cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Esse Deus fiel que nós adoramos, continuamos a adorar, não importa a circunstância, não importa o momento que nós estamos passando, Ele continua sendo fiel. Então vamos louvar a Ele, aí onde você está, aí na sua casa, no seu sofá, na sua sala de jantar, onde você está, adore a Ele, pois Ele é fiel e sempre será. Amém? Diga conosco. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Diga, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele diz assim, pleno perdão tu dás,
paz e esperança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Diga: tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tudo criaste, tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Então diga: tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Deus essa noite, entoar o santo nome dele. Ei. Diga: quem é aquele que vence o pecado e tem amor tão poderoso? O Rei da Glória, o grande eterno Rei. Seus trovões abala a terra e assim nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o grande eterno Rei. Esse é o amor de Deus, maravilhosa graça, tomou o meu lugar. Nações, com sua justiça, brilhante como a luz do dia. O Rei da Glória, o grande El Shaddai. Diga: esse é o
Jesus, te louvo por tudo que fez por mim. Te louvamos, Senhor. Te amamos. Diga, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é aquele que a morte venceu. Sim, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Sim, Ele é digno. Sim, Ele é. Esse é o amor de Deus. Que fez por mim. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te louvamos, Pai. Amém. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Paciência, esperar é abraçar a obediência. Esperar é um desafio que sempre existirá. Esperar é o que faz a gente respirar. Esperar é aprender que o tempo passa. Esperar é passar tempo com a própria alma. Esperar é um medo e uma dádiva. Esperar é descansar na esperança. E esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. E esperança é quando a gente lembra que a chuva já parou e levou pra sempre aquela dor. E eu espero esperar, quanto a esperança insiste em brilhar. Eu espero esperar, quanto a esperança não disser que já. Esperar é um caminho da paciência. Esperar é abraçar a obediência. Esperar é um desafio que sempre existirá. Esperar é o que faz a gente respirar. Esperar é aprender que o tempo ele passa. Esperar é passar tempo com a própria alma. Esperar é um medo e uma dádiva. Esperar é descansar na esperança. E esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. E esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou pra sempre aquela dor. Diga de novo. E esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. E esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou pra sempre aquela dor. E eu espero esperar, enquanto a esperança
consiste em brilhar. Eu espero esperar, quando a esperança não disser que já. Eu espero esperar, quando a esperança insiste em brilhar. Eu espero esperar, quando a esperança não disser que já. Amém, amém, amém. Boa noite, é muito bom estar aqui, é muito bom estar com você. Conectados através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, a gente pode louvar, engrandecer, bendizer o nome de Deus juntos. E é um privilégio para mim muito grande, e que saudade que eu tenho de poder estar com você, meu irmão e minha irmã, juntos, presencialmente, louvando o nosso Deus. Mas se esse é o momento em que Deus deu para a gente louvar juntos através dessa ferramenta, amém, amém. E essa é a mensagem do nosso Deus, a mensagem de amor, é a mensagem de esperança, é a mensagem de fé. E eu quero, nesse momento, dízimos e ofertas, convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. Vou dar 2 segundos para você abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mais uma vez, Deus ama quem dá com alegria. É mais um texto clássico para nos trazer o pensamento a respeito dos dízimos e das ofertas. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem infiltrado para a gente entender que esse momento é um momento de adoração, é um momento de fé, mas é um momento de gratidão. Eu lembro do meu irmão Léo, que sempre quando a gente estava junto, antes disso tudo acontecer, ele sempre dizia gratidão, 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 gratidão. Então, esse é um momento de gratidão também. Enquanto você está nos assistindo, provavelmente vai aparecer aqui a conta da nossa igreja, para que a gente faça isso de uma maneira em que não viole o nosso isolamento, mas que você tenha a chance de adorar e ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Talvez eu não estou na sua casa, ou eu não sei a sua realidade, o que você tem passado nesse momento, mas eu tenho certeza que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E o que traz esse versículo, o que salta desse versículo para nós, é que o dízimo e a oferta, ela não tem que ser algo que vai te trazer uma tristeza, vai te trazer um pesar, ou algo que vai fazer com que você sinta obrigado a fazer. Paulo, ele filtra muito bem isso para a gente, e ele começa esse versículo dizendo: cada um dê conforme determinou em seu coração. E principalmente quando ele termina dizendo com alegria. Deus ama quando você faz isso com alegria. E com alegria que a gente pode e tem esse privilégio de poder contribuir com a obra do Senhor. Saber que esse dinheiro, que é simplesmente um pedaço de papel, mas que tem o poder de transformar vidas, tem o poder de ajudar as pessoas que nesse momento estão tão necessitadas, precisando desse auxílio. E eu quero convidar você a ter esse momento de adoração com alegria, não com pesar, não com obrigação, mas com alegria. Tire esse momento para fazer a sua adoração, a sua oferta com gratidão ao Senhor. Amém?
existe além dos céus, tão alto para conquistar. Cheguei tão longe pra cair, mas teu amor veio e me salvou. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com os joelhos no chão. Riquezas não podem comprar a liberdade que há em ti. Pro mundo eu dei meu coração, mas tu trocastes o céu por mim. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com os joelhos. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo. Teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo. Teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com os joelhos no chão. Diga a Ele: eis-me aqui. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo. Teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo. Teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Olá, boa noite. Mais um culto online, espero que você esteja nos acompanhando semanalmente e que toda essa imposição dessa situação de pandemia não distancie os nossos corações como igreja. Que a gente possa se manter conectados e juntos ser igreja aonde quer que seja. Hoje eu quero falar com você sobre fé. É preciso fé para encarar todos esses dias difíceis de entender, difíceis de dar respostas. É preciso fé para não só entender, mas também viver a cada dia, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero pensar com você hoje sobre não só o que é fé, mas o que a fé pode produzir em nós e o que a fé faz com pessoas
que se entregam a Deus de maneira por inteiro. Quero convidar você a abrir em Hebreus 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Hebreus 11, versículos de 1 a 7 diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele já era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos por essa porção da palavra e que o Senhor venha iluminar os nossos dias por meio dela. Que a sua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em caminhos não tão assustadores como os de hoje, Pai. Nós esperamos por dias melhores, mas até lá, que o Senhor venha encontrar em nós homens e mulheres de Deus cheios de fé, e que a gente possa ser conhecido por isso, uma igreja que crê em Deus, uma igreja de fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero primeiro destacar o versículo 1 do capítulo 11, que fala sobre convicção. A fé é acreditar nas coisas que não se veem como já se fossem. Ou, nessa versão que eu estou lendo, a fé mostra uma realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que ainda não vemos. A fé não tem a ver com apenas sentimentos. A fé envolve sentimentos e em Deus nós podemos redimir o nosso coração e ter sentimentos e emoções saudáveis em Cristo Jesus. Mas a nossa fé não é baseada nisso. A nossa fé não dispensa a razão. A nossa fé é uma convicção baseada na palavra de Deus. A fé sem razão, ela seria fideísmo. E infelizmente não são poucos os exemplos que nós encontramos em igrejas e em pessoas que se dizem cristãs, movidas apenas por sentimentos. O problema disso é que cada dia ela acorda com um sentimento diferente. E assim, da mesma maneira que o seu humor oscila, a sua fé também. E com isso, toda a sua crença em Deus, ela não é sólida. Ela balança conforme o sentimento e o coração da pessoa naquele dia. Por isso que a fé, ela envolve razão, ela nos traz convicção. Se você for ver em Isaías 26, mostra a palavra de Deus que o Senhor conservará em paz aquele que mantém a mente firme em ti. Se nós estivermos com a nossa mente firmes no Senhor, nós seremos guardados em paz, mesmo em meio à tribulação. Tem gente que mantém ou sustenta a sua fé de acordo com a situação em que vive. Isso também é uma maneira errada de ver, de ter essa perspectiva da fé. De nutrir uma fé baseado apenas no que se vê à sua volta. A fé vai além disso. A fé é uma convicção. Há um pastor chamado Nuno Ornelas que ele até brinca, ele fala o seguinte, que você não acorda um dia e fala assim, nossa, como eu estou me sentindo salvo, como eu estou me sentindo agraciado por Deus. Porque salvação não é um sentimento, é uma convicção. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque dar passos de fé e viver uma vida com fé em Deus é ter convicção
mesmo contra, às vezes, os nossos sentimentos, mesmo contra, às vezes, a situação em que nós nos encontramos. Fé é certeza que Deus está junto conosco e não vai nos deixar só. No versículo 2, e é interessante, se você for ver, e eu quero que você abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. A fé é uma condição. Nós seremos salvos desde que nos apeguemos firmemente à palavra de Deus. Caso contrário, todo o nosso esforço, toda a nossa vida religiosa, ela não tem valor nenhum. Ela é vã, ela não tem propósito, ela não tem raiz e nem dá frutos. Nós não podemos ser abalados facilmente. Nós, eu digo, como igreja do Senhor Jesus, você como homem, mulher de Deus, tem que se manter firme, mesmo em dias maus, mesmo em dias que não são ensolarados. Nós temos que manter e descansar a nossa confiança absoluta em Deus. No versículo 3, fala sobre clareza do que aquilo que não vemos, não se vê, afeta diretamente aquilo que vemos, aquilo que vivemos. No versículo 3 de Hebreus 11 diz o seguinte: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Nós temos que ter essa clareza de que aquilo que nós não enxergamos, ou nem tudo aquilo que enxergamos, quer dizer que temos a compreensão total de tudo que vivemos. Há uma realidade que não vemos e que não enxergamos, mas que exige de nós um posicionamento de fé. Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. A nossa fé, ou a nossa confiança corajosa em Deus, ou a nossa confiança absoluta em Deus, não pode ser abalado por aquilo que eu enxergo. Muita gente está vendo hoje, infelizmente, desemprego. Muita gente hoje está vendo enfermidade, luto. Muita gente hoje está vendo injustiça. Mas a sua confiança em Deus tem que estar acima disso. Tendo a percepção de que há coisas que eu não compreendo e que afetam diretamente no meu dia a dia. Sabe, aquele escritor Shakespeare disse uma vez que há muito mais coisa entre os céus e a terra do que a nossa vã filosofia. Mas também há um outro escritor cristão chamado C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então todo esse período de pandemia, por exemplo, vai passar. O seu momento de dificuldade, ele vai passar. Como os momentos de alegria também vão passar. Tudo passa. O que permanece e que prevalece é a palavra de Deus. É onde nós somos aconselhados pela fé construir e depositar toda a nossa esperança. Construir a nossa casa na rocha, firmada na sua palavra. Que a nossa fé possa ser firmada e construída na palavra de Deus. Porque aí pode sim vir o vento forte, a chuva para tentar derrubar, mas a casa permanecerá. Depois de compreendido isto, que a fé é uma convicção e não um impulso do sentimento, do coração, e de que existem realidades invisíveis, na qual afetam diretamente a nossa realidade visível, o capítulo de Hebreus 11 traz 3 personagens como exemplos. Traz mais, mas nós vamos focar nesses 3 primeiros: Abel, Enoque e Noé. E aí eu quero que você leia comigo a partir do versículo 4. Vamos falar sobre Abel primeiro. Versículo 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. A fé transforma uma pessoa em referência e dependente da justiça de Deus.
A priori, Abel não teve vantagem alguma. Ele agradou a Deus, foi visto por Deus como um homem justo, teve a sua oferta aprovada por Deus. Isso quer dizer, ele agradou a Deus e ele foi brutalmente assassinado pelo seu irmão, que não tinha aprovação de Deus, que não era justo. Ora, não há quadro melhor para exemplificar a palavra injustiça. Que injustiça foi o assassinato de Abel? Homem justo, morto pelo seu irmão injusto. Homem que chamou a atenção de Deus, que teve a aprovação de Deus, foi assassinado pelo seu irmão que não teve a mesma aprovação de Deus. E aí, a princípio você pode perguntar, mas que vantagem Abel teve em agradar a Deus? Que vantagem Abel teve em ser um homem justo? Ele foi assassinado injustamente. Onde estava Deus quando Abel foi morto? A Bíblia, ela é composta por 66 livros, mas ela não é desconexa entre seus livros, entre seus capítulos, tampouco entre os seus versículos. Ela é uma unidade, é uma obra de um autor só, Deus. E Deus nos disse que nós precisamos ter convicção, fé nele, independente do que enxergamos ou do que sentimos. É depositar nosso coração e a nossa confiança nele, em absoluto. E no versículo 2 e 3, nós conversamos sobre de que há realidades que eu não compreendo, mas que afetam diretamente a nosso dia a dia. Que há coisas em que não vemos, que cria e afeta diretamente aquilo que vemos. Pois bem, Abel era um homem justo, um homem que agradou a Deus, que teve a aprovação de Deus. E isso está lá na segunda página de Gênesis. Você abre Gênesis, vira nos primeiros capítulos de Gênesis, no início do Velho Testamento, está lá o relato do assassinato de Abel. Mas o testemunho dele perdurou por toda a Bíblia. E aqui agora em Hebreus, no Novo Testamento, aqui agora, em 2020, eu falando com você, o testemunho de Abel nos torna como referência de um homem de fé. A fé produz na pessoa referência onde ela vive. E uma referência que pode falar por anos. A Bíblia diz que embora há muito tempo Abel tenha morrido, o seu testemunho fala conosco e nos ensina a permanecer, a perseverar, a ter fé em Deus. Mas ele foi assassinado, e a injustiça nisso. A fé de Abel, essa característica de homem justo, me mostra que ele é uma pessoa totalmente dependente de Deus. É impossível você desassociar um homem de fé, uma mulher de fé, que não seja também dependente da justiça de Deus. Lembra quando eu falei que aquilo que nós não vemos afeta o que nós vemos? Pois bem, Cristo vai voltar, vai buscar a sua igreja, haverá o juízo final, e eu creio que ali, nessa esperança, eu vou conhecer Abel. Você pode conhecer Abel. Nós vamos encontrar Abel no céu, na consumação de toda a obra de Deus, de tudo aquilo que Deus disse e prometeu para a sua igreja. Abel estará entre os justos, estará entre os salvos, e a justiça de Deus será consumada. A injustiça seria se, com o assassinato de Abel, Abel tivesse se perdido para sempre. Mas Abel foi achado em Deus, foi salvo por toda a eternidade. A justiça e a graça de Deus alcançaram Abel porque ele era justo e aprovado, porque era um homem que agradava a Deus e era um homem de fé. Porque todos os versículos que nós vamos falar dos personagens, o início sempre é o mesmo: pela fé. São personagens, são pessoas que nos mostram que nós devemos tomar, independente de posição, de situação social, todas as nossas decisões têm que ser a partir da nossa fé em Deus. A fé pode fazer você referência como alguém de justo e alguém totalmente dependente da justiça de Deus. Mas há mais personagens que eu quero visitar com você. No versículo 5 fala sobre Enoque.
E está lá, pela fé. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, Enoque. Nós conversamos que pela fé Abel se tornou referência de alguém que depende totalmente da justiça de Deus. Em Enoque eu vejo que a fé nos torna próximos de Deus. A fé pode te levar para mais perto de Deus. Sabe, em Gênesis 5:22, se você puder abrir. Gênesis capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Há uma outra versão que diz que depois que gerou Matusalém, Enoque continuou a andar com Deus. Era uma pessoa que antes do seu desfecho, de ser levado aos céus, era uma pessoa já conhecida porque através da sua fé, ele caminhava com Deus, ele tinha uma vida íntima com Deus. A fé te aproxima de Deus. A convicção de que não sou eu que vou até Deus, mas que ao crer nele, é Ele que me leva para si. Homens de fé, ou homens que tiveram sua vida pautada pela fé, têm desfechos em comuns. Nisso, o desfecho de Enoque é o mesmo de Abel. Mas Abel foi assassinado, Enoque foi levado aos céus. A questão não é como eles terminaram a sua vida aqui. A questão é como eles iniciaram a eternidade com Deus. Não foi Abel que alcançou a Deus, ou Enoque que alcançou a Deus. Foi que Deus os levou para si. Eu gosto dessa expressão que está dito aqui no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 5. Que antes de ser, sem ver a morte, ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Pessoas de fé se tornam íntimas de Deus, ao ponto que Deus os leva para si. É aqui que o nosso coração começa a descansar, que independente do que aconteça lá fora, Deus vai me levar para si. Eu vou ser achado nele. Essa é a nossa esperança em dias não tão bons assim. Mas há mais. Enoque, eu não sei se foi uma herança hereditária, mas Enoque teve outro personagem de sua família também caracterizado pela fé, Noé. Enoque foi bisavô de Noé. Em Hebreus 11, no versículo 7, fala sobre esse personagem. E começa assim como começou os outros. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Primeira coisa que eu quero esboçar sobre Noé é que se Abel teve a sua fé como instrumento de transformação para que ele fosse referência e fosse uma pessoa dependente da justiça de Deus, se Enoque teve a sua fé como instrumento para que ele fosse uma pessoa íntima e próxima de Deus, Noé nos mostra que a fé é um instrumento que nos torna pessoas movidas pela voz do próprio Deus. Parece ser simples de entender isso. Se eu colocar de um outro jeito, eu posso colocar assim, que a fé nos torna pessoas que se movem pelo que Deus diz. Fácil de entender, né? Difícil de praticar. Será que nós somos assim? Quantas coisas que Deus já pediu para você deixar de fazer, abandonar, e a gente persiste em fazer?
Ou o contrário, quantas coisas Deus já aconselhou a você fazer e nós insistimos, lutamos em deixar para amanhã. Deus fala para a gente se trancar no nosso quarto e buscá-lo em oração. E aquele que vê em secreto, nos recompensará. Quanto tempo você passa em oração? Deus nos aconselha a estudar a palavra de Deus. O povo sofre por falta de conhecimento. Deus fala em inúmeras passagens sobre nós crescermos em graça e em conhecimento. O quanto você se dedica à leitura e estudo da palavra de Deus. São recomendações que Deus faz, que nem todos, mas talvez alguns, insistem em não fazer. E aí eu começo a questionar a estatura da nossa fé. Será que a nossa fé ela é madura? Será que a nossa fé ela é firme? Como que pessoas que leem pouco a Bíblia, como pessoas que oram pouco, possam ser pessoas de fé? Será que antes que, se Deus fosse descrever a nossa vida na Bíblia, Ele colocaria pela fé, Leonardo, pela fé o seu nome? Será que Ele começaria da mesma maneira que Ele começou com esses heróis da fé? Pela fé o seu nome. Será que Deus descreveria assim? Noé foi descrito assim. Pela fé Noé se moveu de acordo com aquilo que Deus disse a ele. O que Deus tem falado com você? Você tem tomado ações que vão de encontro àquilo que Deus falou já com você? Sabe, nós temos uma sede por coisas novas, que Deus fale coisas novas, e aquilo tudo que Deus já falou, você já prestou contas disso? Você já realizou você já agradou a Deus? Eu posso dizer, e você pode dizer com consciência tranquila, Deus aprovou a minha adoração, a minha oferta, e nós fomos encontrados justos? Será que nós somos conhecidos porque nós andamos, caminhamos com Deus, assim como foi Abel, assim como foi Enoque? Será que nós possamos ser comparados com Noé? Pessoas que se movem na vida de acordo com o que Deus diz. E aí eu retomo o versículo 1 e 2 de Hebreus. Não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu vejo. É Deus direcionar a igreja para uma direção e a gente obedecer, ir em obediência, independente com aquilo que nós vemos. Mas por crer, nós nos movemos em direção sempre àquilo que Deus diz, em obediência. Segundo ponto que eu quero falar sobre Noé é o final do versículo 7. Pela fé, Noé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Sabe, eu estava escrevendo o esboço da mensagem e nessa parte eu travei. Eu perdi um tempo. Como assim uma fé que condena o mundo? Como assim a fé de Noé condenou o mundo? Ou algumas versões dizem que Noé condenou o mundo. E aí ele termina no versículo 7, pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Como assim? Que história é essa de condenar o mundo? Além de estudar, eu fui orar. E depois voltei a estudar, depois voltei a orar, depois voltei a ler a Bíblia. Eu queria entender bem sobre isso. E o que eu tenho para mim, o que eu tenho convicção que Deus me revelou e eu quero compartilhar com você, é que nós sempre devemos nos perguntar se a nossa fé condena o mundo ou se o mundo condena a nossa fé. Não no sentido de nós nos colocarmos em posição de juízes. Nós não devemos julgar nada nem ninguém. Nós temos que nos preocupar em obedecer a Deus. Mas a pior coisa que pode acontecer, eu acho que por um cristão, é ele se dizer cristão e não se entregar a Cristo por inteiro. É querer viver com um pé na igreja e um pé no mundo. É ter uma fé híbrida, com cosmovisões diversas. Eu acredito em Deus, mas eu acredito também em horóscopo. Eu acredito na Bíblia, mas eu também acredito na sorte. Eu acredito em providência, mas eu acredito também na ocasião. Nós, das duas uma, ou temos uma fé que pode trazer esperança para o mundo e pode também condená-lo,
porque eles vão por caminhos diferentes, ou o mundo pode revelar a nossa hipocrisia e condenar a nossa fé rasa e infrutífera. Nós temos uma mensagem de boas novas, mas está nessa mensagem, que Cristo é o único caminho. Qualquer outro já está condenado. Homens e mulheres de fé são pessoas que dependem da justiça de Deus, mesmo que a gente não enxergue. Homens e mulheres de fé são pessoas que são próximas e são conhecidas por andarem com Deus. Homens e mulheres de fé são pessoas que se movem na vida aqui de acordo com o que ouvem de Deus e obedecem. Mas homens e mulheres de fé são também como Noé, pessoas que se dedicaram por inteiro. Não é uma fé rasa, é uma fé sólida, é uma fé com convicção, que não é nem quente e nem frio, é morno. Essa proposta de uma fé morna, ela não leva a lugar nenhum a não ser o próprio desprezo de Deus. Uma fé sólida, consistente, madura, ela não abre mão dos seus princípios. Então nós propagamos e pregamos ao mundo a esperança por meio de um caminho. Do contrário, está condenado. E eu quero encerrar essa mensagem com 2 citações de C.S. Lewis também. Na primeira, ele escreve o seguinte: a vida cristã é diferente, mais difícil e mais fácil. Porque Cristo diz: dei-me tudo. Eu não quero um pouco do seu tempo, um tanto do seu dinheiro, um tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga não tão inocentes assim. Entregue todo o seu ser. Eu lhes darei um novo eu. Na verdade, eu lhes darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. A ideia aqui é do discípulo fiel e obediente, que por seguir o caminho do seu mestre se torna-se semelhante a ele. Em outra citação de Lewis, e eu quero encerrar a mensagem assim, diz o seguinte: o cristianismo, se for falso, não tem valor nenhum. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível ser é mais ou menos importante. Não tem como ser mais ou menos cristão. Não tem como eu ter mais ou menos fé. Não tem como eu ter um pouquinho de fé. Ou eu tenho uma fé enraizada e depositada em Deus, ou eu não tenho nada. Ou eu tenho uma fé que condena o mundo, ou eu tenho um mundo que condena a minha fé rasa. Que você possa se firmar em Deus, que a sua família possa ser reconhecida como uma família que caminha com Deus, que depende da justiça de Deus, e que se move nessa terra, em obediência à voz do próprio Deus, e que tem uma fé por inteiro, porque se entregou por inteiro a Deus. Porque tudo isso que nós conversamos, nós enxergamos na cruz. Jesus se sacrificou por inteiro, para salvar você por inteiro. Quero convidar você a orar comigo, e que após toda essa quarentena, nós possamos ter uma igreja com uma fé revigorada, com uma fé fortalecida em Deus, com uma fé por inteiro em Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo. Senhor Jesus, que a nossa esperança não esteja em nenhum outro lugar que não parta da fé na cruz de Cristo. Deus, que a nossa expectativa de notícias melhores não venham
dos telejornais, nem da imprensa. Venha da Bíblia. Que nós possamos tomar atitudes e nos mover segundo a sua palavra. Que ao ouvir a sua voz, nós possamos ter uma convicção tamanha, que independente de como eu acordar, de como eu estiver me sentindo, independente de como estiver o mundo lá fora, que a nossa fé seja inabalável, que a nossa vida possa estar firmado na rocha da palavra de Deus, e pode vir vento, pode vir tempestade, a sua igreja permanecerá porque está firme em ti. Que a gente largue a pretensão de querer alcançar ao Senhor, mas ao se preocupar em obedecer ao Senhor, que o próprio Deus nos leve para si, e que a gente possa ser achado no Senhor, que a nossa fé possa permitir isso, passos de fé, passos de pessoas que se movem de acordo com o que o Senhor diz, que a nossa igreja possa ser reconhecida, assim como Enoque foi, uma comunidade de pessoas que caminham com Deus, que podem sofrer injustiças aparentes, como Abel, que aparentemente foi condenado por uma injustiça, mas nós descansamos na justiça eterna que vem do próprio justo juiz. Nós cremos que Abel vai ser justificado em Deus, nós cremos na salvação de Enoque, nós cremos na inspiração da vida de Noé, e que a gente possa seguir esses exemplos dos heróis da fé, e assim também ser marcados e receber a recompensa que só vem da justiça pela fé. Nós cremos em Ti, Deus, que o Senhor venha alimentar isso em nós, e que a gente possa cada vez mais ter fome e sede da presença do Senhor, da Sua voz, da Sua palavra, e que cada vez mais nós possamos ter comunhão contigo. Deus, que nós não nos deixa, Deus, perder tempo, e que todo o tempo que tivermos seja depositado no Senhor, em Ti. Essa é a oração que eu faço, Deus. Venha nos fortalecer em Cristo Jesus, em nome do Seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos abriu um novo e vivo caminho. Nós falamos amém, amém e amém. Deus te abençoe. Meu Jesus maravilhoso és, a minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, dá-me forças para continuar, dando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa
graça, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Obrigado por assistir mais um culto online. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para que você não perca mais nenhuma pregação. E também compartilhe com seus amigos, familiares, para que essas pregações também possam ser uma bênção na vida deles, como foi na sua vida. E você também pode nos ajudar através de suas contribuições, para garantir que o Evangelho de Cristo continue a ser espalhado. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família. E até a próxima.